Glória a Deus, exalte ao nome do Senhor. Aleluia. Pode tomar seu assento nessa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em segundo livro de Lucas. Segundo livro de Lucas. Nem tem isso. Não tem, não? Segundo livro, não. Atos dos Apóstolos. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu Atos dos Apóstolos. Pegadinha, né, irmãos? Alguém falar agora para vocês já sabem. Segundo livro de Lucas é Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Versículo de número 39. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Os três jovens, os três adolescentes que tiveram a oportunidade, Jamile, Thalisson e Samuel. Fiquem de pé aí, vocês três. Irmãos, a geração que nós estamos vivendo hoje, geração do século 21, é uma geração que muitas das vezes você não encontra o jovem querendo fazer as coisas para Deus. Às vezes você tem que implorar em algumas situações migalhas, porque são poucos os jovens que querem. Aí, quando eu vejo três adolescentes desses com coragem para vir aqui dar uma palavra, onde muitos adultos digam assim: pelo amor de Deus, pastor, nem me chama, né? Isso é acreditar que existem jovens e adolescentes que querem este ministério, esse mistério, né, que querem o psicopata, que almejam crescer divulgando a palavra de Deus. Então que Deus abençoe vocês três, que vocês continuem fazendo isso. E daqui a um pouquinho tempo vocês verão, não somente esses três, mas outros jovens aqui nessa tribuna, falando com autoridade, com intrepidez, com ousadia da palavra de Deus. Quem crê, diga amém. Pode sentar. Então, a partir de hoje, eles vão ficar, todo culto eles vão estar preparados, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Nós vamos preparar esses jovens para falar de Deus. Vou deixar o momento do abraço para o final, porque o louvor que a irmã Lídia ministrou aqui veio no momento certo. Deus não faz nada além, né? Tanto é que o Samuel e a Jamile leram o mesmo texto, então Deus está em concordância com tudo aqui, né, irmãos? Só eu que percebi isso? Não, né? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 39. Glória a Deus. Diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Glória a Deus. A família, ela é um projeto perfeito de Deus. A família é um projeto perfeito do Senhor. Quando Deus instituiu a família lá em Gênesis, quando Deus acontece a rebelião no céu, né? A Bíblia diz que Lúcifer tenta usurpar o trono de Deus. A Bíblia diz lá em Ezequiel que ele falava consigo no seu coração dizendo: eu subirei ao alto, serei semelhante ao Altíssimo, sentarei no seu trono. E aí Deus olha e vê essa situação de Lúcifer tentando usurpar o seu trono. Aí ele diz assim, chama Miguel, né? Miguel quer dizer, quem é semelhante a Deus?
o nome Miguel, o arcanjo Miguel. Quem é semelhante a Deus? E aí quando ele destrona Satanás, a Bíblia diz que Lúcifer cai como um raio sobre a terra, que aí os homens chamam de Big Bang, né? Mas a gente sabe que foi Lúcifer, a queda de Lúcifer, que fez com que a terra ficasse misturada, a terra e as águas, né? Onde a extinção dos dinossauros foi aí. Para quem não sabe, o Big Bang que o homem explica foi a queda de Lúcifer. E nesse momento a Bíblia diz que Deus começa a reorganizar a terra. A terra é reorganizada. A Bíblia diz que Deus faz separação, né, das trevas com a luz, das águas com a terra. E aí Deus cria o homem. A Bíblia diz que Deus cria o homem primeiro dentro dele. E criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então o plano de Deus é perfeito. Lúcifer queria ser o quê? Semelhante a Deus. Aí Deus disse: não, tu não vai ser semelhante. Eu vou criar alguém, um ser que é semelhante a mim. Ou seja, Deus tira aquilo que Lúcifer queria e coloca em quem? Em você. Olha só. Aí a Bíblia diz que Deus formou o homem. Aí sim, aí Deus forma. Primeiro Deus cria o homem dentro dele, com sentimento. Depois a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas. Aí ele cria o homem, em seguida cria Eva, e Adão e Eva têm filhos. Era o plano perfeito de Deus. Aí Satanás veio e atrapalhou esse plano. Por causa de Deus que errou? Não, por causa do homem que errou. Mas até então, a Bíblia diz que na virada do dia, 6 horas da tarde, na virada do dia, quando o dia se acabava e a noite vinha, que é, hoje chamamos de 6 horas da tarde, né? A Bíblia diz que Deus vinha e visitava Adão. A presença do Espírito de Deus estava lá no começo, com Adão e Eva. Então eles já usufruíam dessa presença, desse poder tremendo, dessa graça infinita que é a presença do Espírito Santo. Então eles já tinham isso dentro deles. Imagina, irmãos, 6 horas da tarde, de acordo com a psicologia é o horário mais tenebroso. Não sei se os irmãos já perceberam quando dá aquele horário assim de 6 horas, aquela sensação, né? Que era justamente o horário que Deus visitava Adão. Então ficou um vácuo, uma lacuna, um vazio nesse horário, né? É chamado o horário da depressão. Está repreendido em nome de Jesus. Mas aí o que acontece? A presença de Deus vinha, né? Aí chegou um dia que Deus desceu lá no jardim e perguntou: Adão, cadê tu, Adão? Eu estou escondido aqui, Senhor, porque eu estou nu. Quem disse para ti que tu estava nu? Porventura comeu tu do fruto da árvore? Ele disse: ah, Senhor, foi a mulher que tu me deu, ela trouxe para mim e eu comi. E ela disse: não, foi a serpente que me enganou, aí eu comi. Aí o que aconteceu? Eles foram separados da presença de Deus. Foram separados. Imagina, irmãos, você sentir a presença de Deus na sua vida e chegar um dia Deus dizer para você que não aconteça nunca: a partir de hoje você não tem mais a minha presença. Que duro seria isso. Que amargoso seria isso. Você pensar que a partir daquele momento você não usufruiria mais da presença de Deus, da presença do Espírito Santo. Aí a Bíblia diz que vieram, né, os patriarcas. Veio Noé, veio Abraão, Isaac, Jacó, José. Vieram os juízes, Gideão, Débora. Vieram os profetas, os reis, os sacerdotes, os sumos sacerdotes,
os profetas maiores, os profetas menores. Todos esses no singular, escute só, todos estes no singular usufruíam da presença de Deus. No singular, aquela pessoa específica era chamada por Deus, o sumo sacerdote, para levar a voz do povo até a Deus, e o profeta para trazer a voz de Deus ao povo. E aí, era no singular a presença de Deus. Eram selecionadas pessoas. Aí então veio João Batista, pregando no deserto, dizendo assim: arrependei-vos, raça de víbora, pois é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos. Aí ele está lá batizando nas águas. Batiza um, batiza outro. Aí Jesus chega e ele diz assim: eita, calma aí, agora olha assim, esse cidadão aqui, ó. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora a presença do Espírito Santo está em quem? Em Jesus. Escute só, a presença do Espírito Santo está em Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora a presença do Espírito Santo está em quem? Em Jesus. E Jesus começa um ministério, pregando, curando, fazendo milagres, prodígios no meio do povo, coisas maravilhosas. E os discípulos ficavam encantados com aquilo, as pessoas ficavam encantadas, porque a Bíblia diz que onde Jesus estava, ali algo acontecia. Jesus não estava em nenhum lugar se não houvesse um milagre. As pessoas corriam até Jesus, iam até Jesus para ouvir Jesus, para receber o milagre, para usufruir da presença do Espírito Santo. Porque onde Jesus estava, ali havia a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo estava ali, com Jesus. E aí, as pessoas iam até ele, iam curados, cego enxergava, mudo falava, paralítico andava, coisas maravilhosas. Aí Jesus faz 3 anos de ministério. Aí está acabando o tempo de Jesus humano na terra. Aí ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas que habitará em vós e estará com vocês para sempre. Olha só o que Jesus estava falando, irmão. Lá no Éden, o homem estava dentro da presença de Deus. Em seguida, a presença de Deus habitou dentro da arca de Noé. Em seguida, a presença de Deus habitou no tabernáculo. Em seguida, a presença de Deus habitou no templo. A Bíblia diz que quando Salomão terminou de orar consagrando o templo, a presença de Deus, do Espírito Santo, entrou no templo, de forma que quem estava fora não conseguia entrar. Olha o mistério. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 1. De forma que quem estava fora não conseguia entrar, porque a presença de Deus estava tomando o ambiente. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando a presença do Espírito Santo está na sua vida, você não tem espaço para murmuração, você não tem espaço para angústia, você não tem espaço para nada de ruim, porque onde a presença de Deus está, ali há fartura de alegria. A Bíblia diz que onde a presença de Deus está, ali há fartura de alegria. Então, se você tem a presença de Deus, não tem motivo para você ficar triste, para você ficar desesperado,
para você ficar angustiado, para você ficar decepcionado. Está vendo esse jovem aqui cantando o culto todo? Eu olhava para ele assim, eu ficava, meu Deus, é só a presença de Deus que faz isso. Subi aqui, na hora que eu subi para iniciar o culto, ele estava chorando. Eu disse, meu irmão, o que foi? Não, pastor, está tudo bem. Não, meu irmão, fala o que foi. Ele disse, não, minha tia acabou de morrer. Recebi a notícia agora aqui. Minha tia acabou de falecer. Eu disse, tu quer ir para casa? Não, pastor, eu vou ficar aqui chorando e cantando. Isso é coisa anormal. Porque onde a presença de Deus está, ali conforta, ali há consolo, ali há graça de Deus. Em qualquer outra situação aí, estava chorando, saindo desesperada, né? Mas aqui há presença de Deus. E eu fiquei ali só intercedendo por ele. E fiquei assim, meu Deus, se eu receber essa notícia agora, o que eu faria? Sairia correndo, será? Ou ficaria aqui no culto? Você, o que faria? A sunamita, o menino morreu, botou lá na cama. Não, tá tudo bem, eu vou até o profeta. Não, tá tudo bem, fica tranquilo aí. O menino morto lá na cama, porque ela acreditava na graça de Deus. Então, a Bíblia diz que tudo isso aconteceu. Todas essas situações aconteceram. E aí Jesus falou, olha, eu vou, mas vou enviar outro Consolador, para que esteja com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O mundo não vai receber, mas vocês, habitará em vocês. E aí a presença de Deus habitou no templo. Depois a presença de Deus habitou em alguns profetas e alguns sacerdotes. Depois a presença de Deus habitou em Jesus. E agora Jesus estava falando o seguinte, olha o mistério. Jesus estava dizendo simplesmente isso. Olha, eu vou para o Pai e vou rogar para que envie outro Consolador. Aí ele vai habitar em vocês. Irmão, quando você se der conta do que é isso, do que isso significa e representa na sua vida, você nunca mais vai querer viver sem a presença dele. Benny Hinn, no seu livro, um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, no mundo todo, Bom Dia Espírito Santo. Quem não leu, leia, compre. Bom Dia Espírito Santo. No momento que ele descobriu essa presença, ele deixava uma cadeira do lado da sua cama, porque ele sabia que todo dia ele estava ali o Espírito Santo. Era uma representação, é claro. É claro que é uma representação, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E toda manhã ele dizia assim, bom dia Espírito Santo. Boa noite Espírito Santo. Eu vou dormir Espírito Santo. Porque a presença dele era real na vida daquele homem. E quando nós descobrimos isso na nossa vida, você vive de outra forma. Aí Jesus fala assim, olha, capítulo 1, versículo de número 7 e 8. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunho tanto em Jerusalém, como na Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Eu não vou pregar sobre evangelismo, não. Eu vou pregar sobre a presença do Espírito Santo. Aí Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia. Aí ele vem, passa mais ou menos 40 dias com os discípulos, falando, pregando. Os discípulos passam 40 dias esperando. Jesus vai na ascensão, né? Faz a promessa, olha, fique aqui em Jerusalém, até que o Espírito Santo venha. E aí os discípulos passam 40 dias, aguardando a promessa. Não vou procurar passar do horário, irmãos.
Então, primeiro, versículo de número 39 que nós lemos, diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, quanto Deus nosso Senhor chamar. E como isso se encaixa na família, pastor? Eu quero colocar esse versículo para a sua família. Primeiro ele diz aqui o quê? A promessa vos diz respeito a vós. Quem sois vós? Pais. A promessa diz respeito a vocês que são pais. Porque a promessa do Espírito Santo é para vocês que são pais. Porque o pai tem a responsabilidade de levar a presença de Deus para dentro de casa. Não pense você que você sendo pai, você está isento de orar, porque o meu filho ora, porque minha esposa ora, porque eu tenho um pastor que ora, eu tenho um dirigente, um líder que ora. Você não está isento de orar pedindo a presença do Espírito Santo. A responsabilidade da tua casa não ter a presença do Espírito Santo é tua, que é pai, que é mãe. Principalmente tua que é pai. Se o teu lar não está tendo a presença de Deus, é porque alguma coisa está falhando em você. Quando tu vê que a tua família está indo de mal a pior, tudo está dando errado, o filho rebelde, a esposa não é submissa, alguma coisa está errada no teu lar, na tua casa. Muita gente, irmãos, espera para chorar o leite derramado depois que acaba tudo. Não se porta como a pessoa que tem que trazer a presença de Deus. Eu tenho que assumir a responsabilidade. Está aqui duas filhas, uma ali, outra ali atrás com a esposa. Está aí a esposa. Eu tenho que ter responsabilidade de trazer a presença de Deus para dentro da minha casa. O que aconteceu com Zaqueu? Ele viu que alguma coisa estava errada, faltava alguma coisa na casa dele, na família dele. Aí ele fez o quê? Correu para ver quem era Jesus, porque ele sabia que faltava alguma coisa na vida dele. A Bíblia diz que ele subiu. Eu já preguei um dia atrás essa mensagem. Zaqueu era o chefe dos publicanos, é como se fosse um prefeito da época agora. Ele correu para ver quem era Jesus, não podia ver porque tinha multidão e ele era baixinho. Havia um problema, ele não conseguia ver por causa disso. Ele correu lá na frente do problema, subiu na árvore. E a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Porque a partir de hoje eu vou entrar na tua casa. Ou quer dizer, Zaqueu era o pai da família e a responsabilidade era dele, de correr atrás da presença de Deus. E a Bíblia diz que quando Zaqueu desceu, Jesus entrou na casa dele e ali houve alegria. Primeira coisa, a promessa diz respeito aos pais. Você não tem que esperar o teu filho crescer para acontecer um milagre na tua casa, não. Hoje, na tua casa, na tua família, você tem que levar a presença de Deus lá para dentro. Os teus filhos, eles têm que crescer na presença de Deus. Eles têm que viver isso diariamente. E dizer assim: não, na minha casa, ali tem presença. No meu lar tem a presença de Deus. Por que que a sociedade está ferida? Porque essa geração que se levanta agora está ferida por falta da presença de Deus. E se você que é papai, você que é mamãe, não se preocupar em levar a presença de Deus para sua casa, o teu filho pode crescer sem saber o que é isso, sem entender o que é a presença de Deus. Eu falei no começo sobre os 3 adolescentes.
Pode ter certeza, se eles continuarem, prosseguirem nesta caminhada, ministrando a palavra, absorvendo o conhecimento bíblico para falar, eles vão crescer na presença de Deus. Eu pude conhecer Jesus com 18 anos. Fizeram 18 anos agora. Se eu tivesse o privilégio que esses pequenininhos estão tendo agora aqui, de crescer na presença de Deus, seria formidável. Mas aprove a Deus me salvar com 18. Mas você que é pai, que ainda tem uns filhinhos aí, ó, ensinem ele a buscarem a presença de Deus. Ensine eles a orarem antes de dormir. Ensine eles a agradecerem a Deus pelo que eles têm. Porque a responsabilidade é tua. Sabe o dia que você diz assim: ah, pastor, eu trouxe meu filho para consagrar aqui, para apresentar, e a gente ora aqui, Senhor, e tal. Toda vez eu falo isso. Não perceberam? Toda vez que termina de orar, eu digo assim: agora a responsabilidade de criá-los na presença de Deus é do papai e da mamãe. Você tem a responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Vai ter um dia que Deus vai chegar para mim e vai perguntar: o que tu fez com a Isabelle e com a Emanuele? O que tu fez com elas? Eu coloquei ela nas tuas mãos para você ensinar o caminho para o céu. E o que tu fez? Aí eu creio e acredito e luto por isso, que eu vou dizer: Senhor, eu ensinei. E hoje elas estão na tua presença. Hoje elas estão aqui no céu comigo. Eu, minha esposa e elas. Olha elas ali andando nas ruas de ouro. Aleluia. Olha elas andando na Nova Jerusalém. A responsabilidade é sua. Depois ele diz assim, ó: a promessa diz respeito a vós e a vossos filhos. Tem gente que diz assim: ah, eita, o fulano é desse jeito porque é maldição hereditária, né? Diz assim: não, o fulano é assim porque o pai era assim, né? A fulana é assim porque a mãe era assim, a avó era assim, então não pode ser diferente, é desse jeito. Repreende isso. Sabe o que tem que se passar para o seu filho? Presença de Deus. Sabe que aquele costume que você tem, ou tinha, melhor dizendo, que era ruim de fazer isso, aquilo, para de falar assim: não, é porque eu era assim, aí meu filho também é assim. Ainda sorri, ainda acha bonito. Não, eu era desse jeito aqui quando era criança, meu filho é desse jeito também. Não é normal. Se ele está do jeito que tu era e é coisa ruim, muda isso a partir de hoje. A promessa de Deus para o teu filho e para a tua filha é a presença do Espírito Santo. Não é outra coisa não. É a mesma coisa quando dizem assim: ah, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. É verdade. Mas essa não é a promessa para a igreja, não. Essa é a promessa para o ímpio ou para os judeus. Porque a promessa para a igreja é assim: e há de ser que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Essa é a promessa. A promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo na minha casa, na minha família, na minha vida. E olha só, agora vem a parte para quem é pai, principalmente de menina, né? A todos que estão longe. Ainda não, né? Vou já chegar lá. Que estão longe. Quem são os que estão longe da tua casa? Os teus parentes. Sabia disso? Os que estão longe. Ah, não, minha família é só eu, minha casa e tal. O termo família, parente, é família também. Sabia disso? Pode buscar no dicionário. Pode procurar no dicionário aí. Agora não, depois do culto. Também é tua família. E às vezes Deus te levantou lá como um atalaia, lá no meio da tua família, igual na minha, né? A minha,
lá do interior do sertão do Nordeste. Caraúbas, Catolé do Rocha se unem, e aí eu não conheço mais ninguém antes de mim ser crente. A responsabilidade caiu para quem? Para mim. Chegar no meu tio, na minha tia, no meu sobrinho, na minha sobrinha, no meu primo, na minha prima, e dizer assim: olha, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus transforma. Vocês lembram como é que eu era? Olha como é que eu sou agora. A responsabilidade também é sua. A todos quantos estão longe, e agora, né? A tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Todo mundo. Quem chegar perto de você e fizer parte da tua família, genro, né, Jurandir? Eita, agora, mistério, ele até se escondeu ali. Eu tenho 2 filhas também. Genro, nora. Esse negócio de ir lá fora buscar gente para casar está errado. A Bíblia diz que nós não devemos nos juntar a julgo desigual. O teu genro, a tua nora, quando vier lá, eu vim falar com o senhor, pastor. Sabe, eu quero namorar uma jovem da igreja. Aí eu vou dizendo: amém. Quem é? A tua filha, pastor. Aí eu vou dizer: tu é crente? Mostre-me as tuas obras. Aleluia, glória a Deus, né? É até ruim falar isso, mas tudo bem. Mostre-me as tuas obras. Porque se não tiver a presença de Deus, meu irmão, não vai não. Vai não, não vai não, né? Aquele áudiozinho lá. Ela não vai não. A presença de Deus, irmãos, é fundamental para que você tenha uma vida abençoada com Deus. A promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos, a todos que estão longe, tanto quanto nosso Senhor Deus chamar. Desde cedo, desde lá da barriga, né? Eu acho que isso antes de eu casar, eu já orava pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Eu dizia assim: Senhor, quando eu tiver um filho, eu quero que ele cresça um varão valoroso. Quando eu tiver uma filha, eu quero que ela cresça uma varoa valorosa, que case com o homem de Deus, que tenha filhos de Deus, que eu possa ter netos de Deus, bisnetos de Deus. É isso que a Bíblia nos ensina. Você deve orar pelos seus filhos e pelos seus genros. Eita glória! Você deve orar. Você pensa que eu não oro? Eu oro assim: oh, Jesus, abençoa o meu genro. Mas eu oro, irmão. Porque se você não orar, vai aparecer um aí: ei, pastor, quer falar com essa filha? Queima, Jesus. Está repreendido. Em nome de Jesus. Já pensou? Né? Já pensou, irmão? Então você tem que trazer essa presença de Deus para a sua casa. Olha só, ela está sorrindo ali. Tomara que ela não esteja nem entendendo o que eu estou falando, né? Mas olha só, irmãos, se você não orar agora e ensinar o teu filho: olha, a presença de Deus é importante, ele não vai dar valor lá na frente. Eu trato as minhas filhas com carinho, o máximo. Faço massagem do jeito que é para ser um pai, carinhoso. Porque quando elas forem namorar, ela vai exigir: não, meu pai era carinhoso, e tu não quer, né? Não quer dizer te amo? Tem que ensinar, irmãos. Isso aí eu vou deixar para outro dia, né? Vou falar agora do Espírito Santo, né? Melhor. Então você tem que trazer a presença de Deus para a sua casa, para a sua família. Porque os teus filhos crescendo dentro da presença de Deus, eles vão entender que aquilo é essencial. Olha o que aconteceu com Davi. Pastora Cléia lê aqui. Davi pecou. Caiu em pecado do adultério. Se você vê o Salmo de número 51, ele é dividido em 2 partes. Eu já li, já estudei sobre ele. É dividido em 2 partes. Uma parte antes do versículo de número 11 e uma parte depois do versículo 11. Porque no Salmo 51, até o verso de número 9, até o 10 ainda dá para entender.
ele só lamenta. Ele diz assim: Senhor, eu pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, e o pecado está sempre diante de mim. Apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades, Senhor. E ele lamenta, ele chora mesmo. Aí quando ele chega no verso 10 e 11, que foi lido aqui, o 11 ele diz assim: não retires de mim a tua presença, nem me lance fora, não retire de mim o teu Espírito Santo, nem me lance fora da tua presença. Porque ele sabia que sem a presença de Deus não dá. Sem a presença do Espírito Santo não dá. Está aqui, ó. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Se Davi, o homem cujo coração de Deus se agrada, disse isso, imagina eu e você. E aí eu pergunto de você: qual a importância você tem dado à presença do Espírito Santo? Será que ela é relevante na sua vida ou irrelevante? Será que ela faz parte de você continuamente ou em momentos isolados, como no culto? Será que quando você está dirigindo o carro lá, começa a tocar lá um forrozinho dos anos 80 e 90 que te lembra lá, não é? Aí você começa a cantar assim, aí o Espírito Santo só olhando assim, né? Ou você dirige teu carro, falando em mistério com Deus, aleluia, dizendo assim: ô Espírito Santo, eu te amo, Espírito Santo, a importância que tu é na minha vida, você é essencial para mim. Essa é a importância que devemos dar ao Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus é essencial na sua vida. Fique de pé nessa noite.